Olá, meu nome é Ana Paula. Estou aqui apresentando o trabalho de conclusão de curso da graduação de Teologia da Faculdade Unifael, o polo localizado na cidade de Lorena, com o tema A Importância da Educação Espiritual desde a Infância. O resumo: o presente artigo aborda sobre a importância da educação espiritual desde a infância, no ambiente familiar, na comunidade de fé, destacando as dificuldades dos pais e da igreja em relação à educação dessas crianças. Esse trabalho apresenta como objetivo investigar sobre a educação espiritual e social da criança no ambiente familiar, na comunidade de fé e que está inserida. A caracterização de estudo deste trabalho se baseia em dados, estudos bibliográficos, pesquisas e livros de autores como Andrew Murray, Charles Spurgeon, Richard Baxter, Desirê Leão, Alicia da Silva, Paulo Freire, além de sites de busca como Google, YouTube, entre outros. Este é um estudo baseado nas obras de pesquisa sobre educação espiritual e evangelização infantil, usando como base várias obras literárias e bíblicas. As palavras-chave são criança, ensino, pais, filhos, educação espiritual. A introdução do meu trabalho vai falar sobre a educação espiritual ainda na infância. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos cognitivos, emocionais, sociais e físicos. No entanto, a educação espiritual infantil ainda é um tema pouco explorado no contexto educacional, frequentemente confundido com religiosidade ou infelizmente deixado em segundo plano. Assim, espera-se que este estudo contribua para a ampliação do preparo de todos os envolvidos na educação espiritual infantil, para a construção de práticas educacionais mais humanizadas e acolhedoras, tanto no ambiente religioso, familiar, escolar ou social. A fundamentação teórica, a importância do ensino. O ensino é um ato de amor e é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Spurgeon foi enfático com a seguinte reflexão: o amor é a preparação para o ministério, seja esse exercido na congregação ou na sala de aula. Faz-se necessário ter um olhar aberto e empático com a dificuldade e realidade que a criança está inserida. Além disso, não seria apenas ensinar por ensinar, mas sim guiar com qualidade aqueles receptores das mensagens. Assim como Salomão, em Provérbios 22, versículo 6, escreveu: Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Desde muito tempo, a educação se faz presente e responsabilidade dada aos pais e é reforçada pela comunidade de fé de instruir os filhos no caminho do Senhor. É primordial buscar meios de qualidade para que o ensino espiritual também seja eficiente. Sabe-se que não é uma tarefa fácil, porém necessária para toda a sociedade. A criança está cercada por diversas influências, como os pais, a escola, a igreja e o ambiente que está inserida. Os pais precisam estar preparados e alinhados com a vontade de Deus, para que, assim como Murray menciona que cada pai crente tenha a garantia de que Deus dará a graça da fidelidade para se preparar para as bênçãos, bem como recompensa sobre ela. Desta forma, sabe-se que é necessário um preparo adequado. Continuando, atualmente existe a Base Comum Curricular, BNCC, que é um documento oficial do Ministério da Educação, que estabelece as competências, habilidades e aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver na educação básica. Com base no marco de 1988, seu artigo 205 reconhece a educação como responsabilidade do Estado, família e sociedade ao determinar: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, a BNCC tem uma grande importância para a educação no ambiente escolar, auxiliando os professores e também a sociedade. No tópico 2.2, a influência da família na educação espiritual. A educação espiritual na infância é um dos pilares para a formação de indivíduos sólidos e espiritualmente fortalecidos. A família é a primeira responsável por esse papel, pois é, e o primeiro contato direto com a criança. A Bíblia é clara quando diz que os pais devem ser os primeiros mestres espirituais dos próprios filhos, em seguida,
Vem a comunidade que a criança cresce e desenvolve, seguido da igreja e seus membros. Ela orienta a ser obediente. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a lei de tua mãe, em Provérbios 6, 20. Muitas das vezes ocorre que os pais se omitem em educar os próprios filhos, por virem de famílias desestruturadas, redirecionando essa tarefa aos professores, entre outros, se desvinculando dessa responsabilidade que é muito importante para o desenvolvimento do caráter dessa criança. Desta forma, se abdica de ser um guia espiritual para seus filhos, ademais, deixando a criança à mercê de todo tipo de influência, sem a intenção necessária e o cuidado necessário. Deseja-se que os responsáveis pelas crianças adquiram o verdadeiro temor ao Senhor e ensine as crianças sobre como deve se comportar um verdadeiro seguidor de Cristo, desde criança. A sabedoria dos céus e os conhecimentos ensinados através dos exemplos dos lares cristãos, e isso possa se tornar realidade dentro de todas as casas no Brasil e no mundo. No tópico 2.3, o papel da comunidade cristã na educação espiritual. Como a comunidade de fé é importante para exercer um papel relevante na formação das crianças. A igreja, como corpo de Cristo, tem uma grande responsabilidade de apoiar os pais e orientar para a formação espiritual da criança. A comunidade cristã deve se preocupar com o crescimento espiritual, assim como os pais. Precisa ter um ambiente onde a criança se sinta cuidada e amada, com salas de apoio ao ministério infantil e capacitação. No Evangelho de Mateus 19:14, Jesus disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa passagem é bem clara no valor que Cristo dava às crianças e à sua participação na vida. Fala de crianças encarregando os menores, fala de crianças encarregando os menos capacitados para ficar com as crianças durante o culto, como apenas um passatempo ou como uma distração. As crianças até crescem dentro da igreja, porém sem conhecer verdadeiramente a Cristo, e não sabe como desenvolver um caráter cristão, não sabe como se portar durante as divertidas do mundo, e assim que se tornam adolescentes ou maiores de idade, acabam se afastando de fato da comunidade de fé que participava. Ademais, para os pais não basta apenas fazer parte de uma comunidade, mas procurar uma que tenha os princípios cristãos estabelecidos e que também tenham responsabilidade com as crianças que fazem parte dela. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse versículo está sendo bem claro, para toda criatura, e não somente para adultos ou somente para homens, mas refere-se a todos, tanto crianças, jovens e adultos. Desirê Leão, em seu livro Evangelizando Criança, descreve com inteligência. Ainda hoje precisamos compreender que, se não houver uma compreensão do Evangelho para todos, a igreja pode falhar em missão de levar as palavras a Jesus. Enquanto igreja, temos essa responsabilidade de direcionar as crianças. Muitas não recebem o apoio da família nesse processo e, para isso, o Senhor levantou a sua igreja. A comunidade de fé foi criada para evangelizar, cuidar, amparar e ensinar a todos, inclusive as crianças. Todavia, isso vem sendo deixado de lado e o mundo vem adultizando as crianças, fazendo com que elas percam a inocência. Enquanto isso, algumas igrejas trazem um mundo para dentro delas. Desta maneira, conseguem ficar superlotadas de pessoas, porém vazias do Espírito de Deus. As considerações finais. Esse trabalho teve como objetivo analisar as principais vantagens e algumas dificuldades da educação espiritual desde a infância, constatando que quanto mais cedo se é ensinado sobre a espiritualidade e o caráter de Cristo para as crianças, os resultados são muito favoráveis, sabendo-se que atualmente vem sendo deixada de lado, até esquecida pelos pais e pela comunidade de fé. Assim sendo, os responsáveis ainda encontram dificuldade para ensinar ou transmitir de maneira eficiente sobre esse assunto, sendo o primeiro contato com a criança, e os principais responsáveis pela educação espiritual encontram muitas barreiras para exercer essa missão. Todavia, saber que ensinar é um ato de amor e persistência, que não deve ser negligenciado. A comunidade de fé também tem responsabilidade na educação espiritual das crianças e familiares, entendendo que precisa estar preparada para ensinar de maneira clara e acolhedora para a criança
que chega, além de estar em constante aprendizagem, os responsáveis pelas crianças dentro da igreja precisam entender o valor do seu papel e privilégio que é ensinar as crianças. Ao final desse trabalho, destacar a importância dos pais, da comunidade de fé, da educação espiritual da criança, entendendo como ensiná-las de modo que elas possam não apenas ouvir, mas aprender o que se ouve, saber buscar estratégias de acolhimento para evangelizar e educar as crianças para andarem no caminho que Jesus ensina e com os princípios da palavra de Deus, para uma vida de santidade e caráter inabalável, seguido para a salvação eterna. Algumas referências bibliográficas, que é da Bíblia, de estudo pentecostal tradicional, de tradução João Ferreira de Almeida, Brasil, Ministério da Educação, a base BNCC, o Spurgeon, livro dele que fala sobre necessidades básicas das crianças educando filhos para os propósitos divinos. E meus agradecimentos, meus mais sinceros agradecimentos para toda a turma da graduação de teologia e também para o professor Robson Guedini pelas aulas e pelo ensino que ele nos trouxe. E assim eu encerro a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso de teologia da Faculdade Unifael, bacharel em teologia, o polo na cidade de Lorena.